tocar na palavra do Senhor, para que juntos possamos ouvir a voz de Deus. Hoje pela manhã, nós falamos sobre uma figura muito importante no Evangelho, a figura da pessoa do apóstolo Pedro. E Deus ali nos agraciou com essa mensagem, com essa palavra, e nos mostrou a importância de nós termos, de se envolver, de colocarmos diante do Senhor a nossa vida. Por mais que eu e você possamos achar que o Evangelho é tão complicado, e talvez para muito até seja, eu vou te dizer, querido, o Evangelho é muito simples. O Evangelho é simples. Desde que nós possamos ouvir a voz de Deus, colocarmos em prática e trilhar o caminho para o qual eu e você fomos chamados. E ali nós ministramos sobre aquela impulsão, aquela dificuldade, aquela situação que Pedro viveu ao conhecer ao Senhor Jesus, ao trilhar os caminhos, ver os feitos de Jesus junto com os demais discípulos, e mesmo assim ele tem uma atitude que muitos de nós até mesmo julga, né, por ele ter negado ao Senhor Jesus, por ele ter falado ao Senhor Jesus muitas coisas que muitos de nós, hoje é lógico, é fácil e simples nós falar, pô, eu não faria isso, eu não fazia dessa forma, eu jamais iria agir desse jeito. Irmãos, é muito difícil nós falarmos isso. O nosso temperamento, a nossa dificuldade, e hoje pela manhã eu falei que cada um de nós temos um pouco de Pedro dentro de nós, corre no sangue, no DNA. Muitas vezes nós somos impulsivos, muitas vezes nós somos arrogantes, muitas vezes nós somos pessoas, seja homem ou seja mulher, né? Por mais que a gente olhe para aquela pessoa e olhamos e vejamos aquela pessoa como uma pessoa tranquila, mansa, mas só quem está próximo, só quem está de perto, sabe como funciona, né? Como é que é o dia a dia de cada um. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo, foi um exemplo e será um exemplo para a igreja de Cristo. No caminhar, no decorrer da sua vida com o Senhor Jesus, lógico, houve baixos e altos, como nós falamos aqui hoje pela manhã. O apóstolo Pedro, ele negou sim o Senhor Jesus, negou, lógico. Ele era explosivo, sim, muita coisa. O soldado Malcolm que o diga, né? Um homem que quando falou para Jesus, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, ele não estava mentindo, creio eu. Por quê? Porque no momento que aquele exército, aqueles soldados vieram prender Jesus, o único que se levantou para defender Jesus foi ele. Foi Pedro. Cadê os discípulos? Meteram o pé. Então tem coisas, querido, que eu já ministrei sobre isso, sobre nós julgarmos, sobre nós acusarmos, sobre nós falarmos às pessoas, né? Então, temos que ter cuidado com isso, temos que ter atenção para não trazer ao nosso coração coisas que possam desagradar a Deus. Mas aquela noite que Jesus havia profetizado aconteceu, infelizmente. Aquele momento ao qual Jesus profetizou, né? Foi um profeta ali falando, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi uma profecia do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus, na mesma hora que Pedro, ao terceiro momento que Pedro nega Jesus, no mesmo momento, os olhos de Jesus fitam em Pedro. E aí, querido, a ficha de Pedro cai, a ficha de Pedro desaba, aonde ele reconhece que de fato ele foi pego de uma forma que não era tão crente assim,
tão poderoso assim, a ponto de dizer: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão, e se duvidar, Senhor, até morrer, eu morro por ti. Naquele momento, que aquela pessoa diz: você é um deles, ele não. Diz a Bíblia que ele até fala uma palavra até mais forte em relação a essa questão. Eu creio, querido, que naquele momento Pedro desaba, e quando Jesus olha para aquele homem, há um divisor de água na alma e na mente de Pedro. Sabe aquela questão que eu e você temos, de parece que tudo está transcorrendo perfeitamente, e de repente você dá uma bola fora com alguém que você goste, com alguém que você ame, com alguém que você tenha afinco, e de repente você tem uma atitude arrogante, grossa, né? Deu uma palavra atravessada para aquela pessoa fechou a cara, foi embora, e você ficou com aquela sensação difícil, a ponto de você até chegar em casa e nem conseguir dormir. Isso acontece, querido. Talvez isso tenha acontecido com Pedro, aquele divisor de água, aquele momento tão difícil na sua vida. Quantos de nós já não passamos problemas, quantos de nós não passamos dificuldade, até mesmo com pessoas que estão do nosso lado? Quantos de nós, queridos, nos sentimos mal de não fazer aquilo que possa agradar o coração da sua esposa, que não possa agradar o coração do seu esposo, do seu filho, do seu amigo, principalmente, querido, aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Tem coisas, querido, que nós fazemos no nosso íntimo, que nós temos a certeza e a convicção que Deus não irá se agradar disso. Talvez você saiba o que eu esteja falando nesta noite. O que eu quero te dizer, querido, que Pedro ficou mal naquele momento, que Pedro ficou abatido, e eu creio que deva ter ficado desesperado. Ele já se achava não mais um discípulo, um apóstolo, lógico. Com certeza, nos seus pensamentos, ele deve ter falado: fiz besteira, não era para eu ter feito isso. E agora? Cadê Jesus para eu me retratar? Cadê Jesus para eu me desculpar? Cadê Jesus para eu chorar e dizer: mestre, me perdoe porque eu falhei? Embora o Senhor Jesus, em todo esse tempo de discipulado intensivo aos seus discípulos, estava declarando: eu vou morrer se faz necessário, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Por que Pedro não pensou nisso? Por que Pedro não pensou: eu sei que eu errei, eu sei que falhei, mas eu vou aguardar porque o mestre vai retornar e eu vou me retratar, e eu tenho certeza, conhecendo ele como eu conheço, ele vai me perdoar. Aí, por que eu digo, querido, que nós temos esse DNA de Pedro? Quantas vezes você errou e falhou com alguém, e você falou assim: amanhã, eu sei que ele vai estar lá no trabalho, eu vou me retratar. Eu falei algo que não devia para minha esposa pelo telefone, mas quando eu chegar em casa, eu não vou ligar, eu vou chegar em casa e vou me retratar com ela. Aleluia! Porque Pedro não fez isso. Tal era, querido, a dificuldade, a situação difícil que ele estava vivendo no seu íntimo. Pedro ficou de fato mal e ficou abatido. Tem dias, querido, que nós estamos assim, desanimados, cansados, questionando tudo está ruim. Por que isso não acontece? Por que isso acontece comigo? Por que não tem água? Por que acabou o gás? Por que não tem o pó, o bendito pó de café? Há momentos que nós reclamamos de tudo. Mas veja, querido,
algo muito interessante. Como líder, perto de você, faz toda a diferença, né? O líder, ele pode te influenciar, tanto para o bem, tanto para o mal. Pedro, nitidamente, nós podemos perceber que ele havia desistido. E desistido de tudo. É notório isso aqui na palavra de Deus. Tanto é que ele volta para a sua vida normal. Estava ele reunido, talvez com a mão no queixo, chateado, os outros discípulos olhando para ele com um olhar de acusação. Pedro, você negou o mestre, Pedro. Imagina, querido. Cara, tu não era para ter feito isso. Imagina como estava aquele homem. Imagina como Pedro se encontrava naquele momento. A ponto dele estar pensativo, a ponto de ele estar desanimado e dizer, não tem jeito, eu vou pescar. Eu vou pescar. E os discípulos dizem para ele, os amigos dizem para ele, eu também vou contigo. E lá em João 21, livro que nós lemos hoje pela manhã, João 21, se você puder abrir aí na sua casa, João 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Eles, não. Note, querido, que a importância de um líder, a importância de um homem que tem essa autoridade. Eu falei hoje pela manhã que Pedro era diferente dos demais discípulos. Era ele que tomava frente, era ele que disse, Senhor, se for tu, deixa eu ir contigo, mande eu ir contigo, que eu vou andar por essas águas. Coisas que outros discípulos não fizeram. E aí, Pedro diz, eu vou pescar. E a galera foi com ele, voltando assim uma vida normal. Voltando assim o seu trabalho que, porventura, em algum estalar de dedo, Pedro já achava mais que não era mais nenhum discípulo de Jesus, que talvez Jesus não estaria voltando, que não era mais apóstolo, que foi engano, que foi um erro, e aí ele sai para pescar, voltando à vida normal. Pedro havia desistido, como nós vimos, mas Jesus não havia desistido dos discípulos e principalmente de Pedro. Veja no capítulo 21, versos 5 e 6. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Você acha, querido, que se Jesus tivesse desistido de Pedro, ele teria declarado uma palavra tão maravilhosa como esta? Jesus, diz a Bíblia, que está à beira do mar, e aproximadamente 100 metros de distância. Na versão INVI diz 90 metros, entre 90 a 100 metros de distância. E ele grita de lá, filhos, tem alguma coisa para comermos? Você acha que Jesus tivesse desistido de Pedro, ele faria desta forma? Ou chamaria desta forma? É lógico que não.
Notório que não. Vamos lá, se fosse você, o que você diria? E como você chamaria? Ô seus hipócritas, seus falsos, seus mentirosos, vem cá, vamos queimar uma carne, vamos lanchar, não é isso? Estaria julgando, estaria acusando, estaria falando coisas que não deveria falar, mas Jesus não, irmãos. Jesus gritou em alto tom: filho. Se fôssemos nós, chamaríamos de traíra. É interessante, querido, eu tenho um cliente, na verdade 2 clientes, né? Eu lendo aqui agora, eu estou lembrando deles. Estavam sempre comigo, quase todos os dias da semana almoçando, os dois. Trabalhavam junto, conversavam junto, compartilhavam os seus sonhos juntos, almoçavam, faziam questão de um pagar do outro, não tinha esse negócio, era como se fosse um irmão, grandes amigos de longas datas. E de repente, eu não vejo mais nenhum dos dois. E passa semana, mês, meses, e eu encontro um deles e pergunto: rapaz, você sumiu e tal? E ele falou: eu nem te conto, cara, fulano de tal, eu não quero nem ver pintado de ouro. Se eu pudesse, eu pegava, ele arrebentava. O rapaz estava tão revoltado com aquele amigo, que eu não sei o que aconteceu, não entrei em detalhes, não busquei para saber o que era, mas eu posso até acreditar que possa ter sido algo realmente difícil. Acho que pode ter sido algo bem problemático, a ponto de mexer com o coração daquele homem, de não querer vê-lo nunca mais na sua vida. E interessante que ele falou para mim: se eu pudesse, eu rasgava a página do meu coração que essa pessoa se fez presente. Então nós podemos imaginar que algo problemático aconteceu ali naquele lugar. Agora, imagina se fôssemos nós, se tivéssemos sido traídos por esses homens, qual seria a nossa reação? Qual seria a tua reação, querida igreja? A ponto de nós vermos um carinho muito grande de Jesus com esses discípulos. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo não foi lançado pérolas aos porcos. E nós podemos ver isso em cada um desses homens que abriram o coração para a palavra de Deus. E nós vemos isso até os dias de hoje. Esse evangelho, querido, chegou aqui para mim e para você através desses homens. Através de cada um deles que se propuseram a colocar a sua vida diante do Senhor. Com Jesus não funciona desta forma. Jesus, ele exorta e chega a dizer na sua palavra que quem é o pai que, amando o seu filho, não vai lhe trazer uma palavra de correção? Qual o pai, qual é a mãe que ama o seu filho, não vai falar para ele, vai chamar ele: querido filho, não faça isso, não ande com essa turma, não se bebede, não faça uso de coisas que vai te trazer um prejuízo. É normal, é natural que nós agimos dessa forma. E afinal de contas, para quem você acha, ou para que você acha que Jesus se entregou? Quando ele subiu aquele Golgotá, ele subiu pensando em você, ele subiu pensando em mim, ele subiu pensando naqueles que vão se derramar diante do Senhor, ele subiu pensando, o sangue descendo,
cuspe está acontecendo, chicotada está rolando, o peso ele está carregando, mas ele está dizendo, foi por João, foi pelo Fabiano, foi pelo Moisés, foi pela Ruth, foi pela Maria, foi pela Marlene, é por você, querido, foi pelo Pedro, foi pelo Mateus, foi pelo Felipe, foi pelo apóstolo Paulo, foi por eles que Jesus se entregou, queridos. Foi por cada um de nós que se entregou Ele pela morte, por mim e por você. Diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você coloca isso em prática, irmãos. Tenha essas palavras firmadas no teu coração. Quando você acordar pela manhã, querido, lembre-se que você era para ser destruído, era para ser detonado, era para você estar morto, pendurado naquela cruz, mas é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor, que foi derramado pela sua vida, a ponto de te dar a oportunidade de levantar, de acordar e contemplar a grandeza do Senhor através do sol, através desta brisa maravilhosa, aleluia. É assim que funciona a nossa vida, irmãos. Quando nós pegamos a mensagem, quando nós pegamos a palavra e colocamos no nosso HD, no nosso coração, nós iremos lembrar que quando as coisas estão difíceis, Deus é Deus. Quando faltar o pó, quando faltar o arroz, quando faltar o feijão, Deus é Deus. Mas diz a palavra do Senhor, o salmista Davi dizendo, hoje eu sou velho, mas eu fui jovem, e nunca vi um justo a mendigar o pão, aleluia. O Senhor prover todas as coisas. O Senhor nos garante essa vitória, desde que colocássemos a vida, a nossa vida, pautada nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crer nisso? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma condenação há, irmãos. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Lembra daquilo que eu falei hoje pela manhã? Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar você. Satanás quer a sua vida, quer a sua alma, mas eu orei, eu intercedi por ti, para que você se fortaleça e possa animar os seus irmãos. É notório, querido, é notório vermos mudança brusca de Pedro após este encontro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu estás comigo? Aleluia! Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando decidimos escolher a verdade que liberta, Deus passa a nos usar de maneira sobrenatural. Pode acreditar, querido. Depois daqueles acontecimentos, não vemos mais Pedro ser exortado, mas sim exortando e com autoridade. Antes de Jesus ir assunto aos céus, ele disse para os discípulos, aguardem o Consolador, o Espírito Santo. Em Atos 2,14, Pedro faz o seu primeiro discurso. Deixa eu ver se eu registrei aqui. Atos 2,14, Pedro faz o seu primeiro discurso, exortando todos os habitantes de Jerusalém, e continuando ali a sua exortação, chamando aquele povo à responsabilidade, porque um povo que estava ali achava que o povo, os discípulos estavam embriagados, estavam consumindo bebidas fortes. Não, ele assumiu a responsabilidade, se levantou e falou, epa, não é assim que funciona.
esses receberam a mensagem, esses receberam o batismo do Senhor, são novas criaturas. E diz a palavra de Deus que Pedro pregou ali, e 3.000 almas foram batizadas, aleluia! De tão era a importância deste homem no discipulado de Jesus, para o evangelho de Jesus, para mim e para a sua vida. E dali para frente, querido, nós temos grandes relatos que coxos foram curados. Enfim, eu também, querido, fui encontrado por esse Jesus. E vou te dizer uma coisa, eu estava em meus maus momentos. E quando eu era criança, eu frequentava a escolinha assim dominical. Minha mãe falava de Jesus para mim, e eu até debochava de crente. Pasme. Pasme, querido. Eu até debochava de crente. Em uma ocasião, eu fui chamado, eu e minha irmã, para sermos padrinhos de casamento de uma irmã, uma jovem que fomos criados juntos, crescemos juntos, e mesmo eu no mundão, ela com muito carinho me convidou, eu e a minha irmã, para sermos padrinhos de casamento. E ali nós fomos padrinhos de casamento, e quando terminou ali o casamento na igreja, nós fomos para o salão de festa. E eu lembro que quando eu saí do salão de festas, à tarde da noite, eu estava de terno, engravatado, muito bacana, muito bonito, e quando eu estava indo embora, já não tinha mais, eu não tinha condução naquela época, eu tinha que andar bastante para poder pegar o ônibus, e quando eu passei, alguns irmãos estavam passando por mim, eu indo, ele vindo, e eu ouvi quando alguém comentou, olha o crente vindo aí. Eu falei, que crente o quê? Eu não sou crente, coisa e tal, e passei. Irmãos, isso há mais de 30 anos atrás, acredito eu zombava do Evangelho. Talvez eu tenha sido assim como muitos que nos assistem nesta noite, a ponto de zombar, a ponto de escarnecer da palavra de Deus. Até hoje, esse casal assembleano, Assembleia Filadélfia, no Jardim Catarina, grandes amigos nossos, grandes pessoas, e como ela ficou alegre em saber que hoje eu sou um cristão, eu hoje sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E foi ouvindo uma mensagem como esta, há 23, 24 anos atrás, que eu me rendi aos pés do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, ministrando a sua vida, ministrando a igreja de Cristo. Olha que honra, olha que privilégio. Assim como o apóstolo Pedro passou por essa situação tão difícil, que todos nós passamos, ele foi achado, ele foi encontrado, eu também fui achado e fui encontrado, você também poderá ser achado e encontrado pelo Senhor Jesus, aleluia! Alguém chegou a dizer para minha irmã, pasme, querido, pasme, alguém chegou a dizer para ela, uma das minhas irmãs mais velha, olha, eu vou te dizer, hein, o seu irmão não vai dar para nada, o seu irmão não vai dar para coisa boa. E aqui estou, em um lugar que eu nunca imaginaria estar, ou imaginaria que estivesse, e que hoje não me imagino fora dele, aleluia. Tenho uma família maravilhosa, para a honra e glória do Senhor, uma esposa que me ama, que junto comigo, me apoia no meu ministério, está junto comigo louvando, que está ao meu lado glorificando ao Senhor, está junto conosco aqui glorificando e exaltando o Senhor, aleluia. E aliás, daqui a uma ou 2 semanas,
estarei completando 25 anos de casado. Aleluia! Glória a Deus. Entenda uma coisa, querido, em nome de Jesus, é de costume nosso transferirmos a culpa para outras pessoas. Eu explico. A minha vida está assim porque o culpado é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu pai, é a minha mãe. Eu não consigo me afirmar na igreja porque o vício fala mais forte. É assim que nós fazemos, querido. Costumamos a levar culpa, a transferir culpa para outras pessoas. Me desculpa eu falar isso, meus amados irmãos, mas isso é balela. Isso é desculpa para você não estar diante do Senhor, para você não assumir os seus erros, assim como Pedro assumiu diante do Senhor. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Tu sabes que eu quero estar ao seu lado. Leia comigo, querido, se você puder, em Romanos 8:31. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por vós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Assim como o apóstolo Pedro, todos nós temos a oportunidade de ouvir a voz para fechar. Abra comigo em 1 Pedro 5:11. Para fecharmos este culto com louvor e adoração. Está aí comigo? 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Da mesma forma, jovem, sujeite-se ao mais velho. Seja todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Note, querido, que o que você está lendo são palavras do apóstolo Pedro, este homem que nós estamos aqui ministrando, este homem ao qual nós estamos aqui falando desta pessoa, ao qual estavam ali muitas vezes triste, abatido, desanimado, e hoje um apóstolo do Senhor Jesus Cristo liberando essa palavra para mim e para você. Note isso, 1 Pedro. Portanto,
humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Seja sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro, naquela ocasião, passava por sofrimento. Hoje ele libera uma palavra para nós, mas ele diz que, ao lermos essa mensagem, por mais que estejamos passando por dificuldade, lembre-se que não é só eu que estou passando, não é só eu que estou com dificuldade, tem outras pessoas aí com muita dificuldade, com muito problema, mas ele está dizendo que o Senhor está cuidando de todas elas. Aleluia! Resistem, permanecendo firmes na fé. Aí no outro versículo diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, querido. Que Deus te sustente. Se nós decorrermos o livro, essa epístola do apóstolo Pedro, primeira e segunda epístola, nós vamos ver que o que ele está passando ali para a igreja é algo sublime. É algo que eu e você talvez estejamos nos encontrando nesse momento, com dificuldade, com problema, até ponto de não termos forças para nos aproximar de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Jesus. E quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Diz a Bíblia que Pedro se entristeceu porque sabia exatamente o que estava acontecendo. Por que razão que Jesus estava dizendo aquilo? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, eu não consigo esconder nada de ti, Senhor. O Senhor é aquele que conhece a minha debilidade. O Senhor é aquele que sabe aonde eu tenho falhado. O Senhor sabe aonde eu careço e preciso de ajuda. O Senhor está falando contigo nesta noite, para que você possa dizer: Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quando nós lemos esse relato, lá no final, o Senhor diz para Pedro: você fez isso tudo, Pedro. Você me negou, você falhou tantas vezes, mas eu digo para você, continue me seguindo. E o Senhor Jesus fala com você nesta noite. Quantas vezes você falhou? Quantas vezes você pecou? Venha, me siga. É isso que Jesus está falando contigo. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que possa estar sustentando a sua vida, que o Senhor possa estar te fortalecendo para que você possa ajudar os seus irmãos a compartilhar a graça, a misericórdia do Senhor, por onde quer que você ande, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja no seu lar, seja no meio da sua família. O Senhor te ama e Ele te quer bem. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que se colocaram nesta noite para
ouvir a Tua voz, para compartilhar a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, alcança essas vidas, alcança essas famílias, Pai. Esteja agraciando a sua vida, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa as suas falhas, a Tua palavra diz que aquele que confessa diante do Senhor, que pede perdão ao Senhor, Ele é poderoso para perdoar. E além disso, querido, Ele pega todas as nossas falhas e joga no mar do esquecimento. Louvado seja o Senhor, aleluia. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque vidas foram transformadas, Senhor. Muito obrigado porque foi um dia marcante para o meu coração. Foi um dia marcante ao coração desta igreja. Foi um dia, Senhor, que o Teu povo foi agraciado e abençoado pela Tua palavra, palavra forte, palavra de confronto, mas uma palavra que diz ao coração do povo que Te ama: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. De maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que se aproximam de mim. Muito obrigado, Senhor. Venha, troque de mim o seu fardo, porque o meu jugo é leve e suave. Oh, Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua presença nesta hora, muito obrigado por saber, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha a mim todos os vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe, querido. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe rica e amém.